Bom, depois de entender essas três perspectivas espirituais que provam que Moshe viu, né? Ele viu o mundo espiritual, ele viu o tabernáculo espiritual e ele teve que, né, ver os detalhes para fazer uma réplica desse tabernáculo aqui em Olancia, no campo físico. Porém, onde está a prova de que Rav Moshe viu a criação do universo? Porque lá em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 1, Bereshit bara Elohim et Hashamai, e criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo, e Ruach, o sopro de Deus, que é traduzido na língua grega como espírito, pairava sobre a face das águas. Se foi Moshe que escreveu a Torá, Moshe também escreveu o início da criação, mas Moshe não estava no início da criação. Moshe ele foi criado em Êxodo, em Shemot, no capítulo 2, que Moshe foi criado, no segundo livro da Torá. Então como foi que isso aconteceu? Nós vamos responder de uma forma muito profunda, não falando sobre religiosidade, falando sobre espiritualidade, essa magnífica história espiritual. Vamos lá. Ainda sobre a revelação do Sinai, em Shemot, em Êxodo, capítulo 33, versículo 13, ele diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Ele quer conhecer o caminho do Criador e ele quer conhecer o Criador. Então, além de conhecer o Criador, ele quer conhecer o caminho. O que você vai fazer? O que está por vir? É isso aqui que Moshe ele está pedindo em Êxodo, no capítulo 33, versículo 13. Se eu tenho achado graça aos teus olhos, se você encontra em mim um tzadiki, um justo, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que faças-me saber, eu quero saber qual é o seu caminho, o que você vai fazer, o que está por vir. Eu quero te conhecer, está aqui, está claro no texto. Para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Então a palavra caminho aqui é lemã, propósito. Eu quero saber do teu propósito, o que tu vai fazer. Eu quero saber dos teus intentos, o que tu está tramando. Para o propósito de... Qual é o propósito pelo qual você vai fazer as coisas? Qual é a intenção? Olha só, ele está querendo saber coisas muito profundas. A fim de que você está pensando em fazer essas coisas lá no futuro? Então, Moshe ele tenta perscrutar, ele tenta adentrar os caminhos, os pensamentos, se não dizer Ruach e Atar, o espírito de conhecimento, a chama do conhecimento do Eterno. Ele estava querendo, né, se aproximar, se achegar, receber essa chama. Só que, no versículo 18 ao 23, o Criador, né, fala real para ele, Moshe. Moshe então pediu para ver a glória de Deus. Aí ele foi muito mais profundo. Moshe falou, cara, eu quero ver o teu cabode. Quero ver a tua Shekhinah, eu quero ver a tua glória. Mas o Senhor respondeu. Poxa, chega a dar até uma tristeza. Mas o Senhor respondeu, farei passar diante de ti a minha bondade. Olha só, farei passar diante de ti a minha bondade. Revelarei. Olha só o que o Eterno está dizendo para ele. Revelarei o significado do meu nome. Yud Rei Vav Rei. Nós falamos sobre isso na aula anterior. O verdadeiro nome do Eterno. Yud Rei Vav Rei. As 4 letras em hebraico. Que tem aproximadamente 72 nomes do Criador. Os 72 atributos do Criador dentro deste nome. O Eterno disse que revelaria este nome a Moshe. O verdadeiro nome dele seria revelado a Moshe. Então, se o Criador vai revelar o nome dele a Moshe, que nunca havia sido revelado antes, que dirá revelar o que ele fez desde o princípio da criação para que Moshe escrevesse a Torá. Mas vamos continuar.
Terei compaixão de quem eu quiser. Olha só o Eterno deixando bem claro para quem duvidar. Eu vou falar o que eu quiser com quem eu quiser. E serei misericordioso para com quem eu entender. Ele está deixando bem claro. Eu vou te revelar coisas, Moisés, que vão duvidar no futuro, porque são coisas muito profundas. Mas, não, Moisés, não poderá ver a minha glória. Você não vai poder ver a glória do meu rosto. Você não vai poder ver o que você pediu primeiro. A glória aqui, ó. Você não vai poder. Infelizmente. Mas por que você não vai poder? Porque ninguém pode vê-la e continuar vivo. Se você vê a minha glória, você vai partir para outra vida. Tá, mas o que eles estão falando aqui? O que é essa glória? O que é esse rosto? Por que o Moshe não vai poder ver o rosto? Ó, o meu rosto. Tá aqui, ó. Se você ver, você vai morrer. Por que ele compara a glória ao rosto? Nos versículos seguintes a gente consegue ver. Contudo, ponte aqui, olha só, o Eterno vai colocar ele em um lugar, nesta rocha, junto a mim. Então, Moshe fica próximo a uma rocha, junto ao Criador. Quando a minha glória passar, quando o rosto do Criador passar, eu vou te colocar na fenda da rocha. Olha só o que o Criador está dizendo para ele. Vai ter um buraquinho na rocha e você vai colocar os olhos ali quando o meu rosto passar, quando a minha glória passar. Eu vou te cobrir com a minha mão, porque senão você vai morrer, mas eu vou te cobrir com a minha mão. E você vai ver como quem vê, como um enigma, como um abstrato, até que eu tenha passado. Depois de tirar a mão, ver-me-ás pelas costas, mas não a minha face. Então, nós estamos vendo uma perspectiva aqui muito espiritual que não dá, gente, para entender com uma ótica física. Tá? Ele fala glória, depois ele fala rosto. Então a glória do Criador, ele mesmo está comparando ao rosto para que Moshe entenda. Rosto está na parte da frente. Ok? É a identidade da pessoa. Aí aqui no finalzinho, ele diz que o Eterno vai cobrir, né? Com a mão dele, mas Moshe vai conseguir ver pela fresta da rocha, por um buraco que vai ter na rocha, um buraco minúsculo. Mas você só vai poder ver as costas do Eterno. Você não vai poder ver a face do Eterno. Olha que revelação. Olha que coisa extraordinária. Moisés então pediu para ver a glória. A glória é kabod, que significa honra, abundância. Eu quero ver tua abundância, tuas riquezas, teu resplendor, tua dignidade. Eu quero ver tuas reputações, tuas reverências. Eu quero conhecer você de uma forma muito mais profunda. Muito mais profundo. Tá, vou voltar aqui para a gente entender. Olha que coisa fenomenal. Então, você não vai poder ver o meu rosto, porque isso fala de futuro. E só o Criador, ele é onipresente e onisciente. Só ele pode estar em todos os lugares e só ele pode ser o conhecedor de todas as coisas. Porém, você vai ver as minhas costas. As costas aqui, a ponta, ó, você vai me ver. Você vai ver as minhas costas, aponta para o passado. Quando eu passar, você vai ver tudo que eu criei até esse momento. Quando as minhas costas passar, você vai ver a revelação do passado. E aí Moshe, ele começa a ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe, ele lembra que ele está lá no Monte Sinai. Ele está coberto por uma espessa nuvem. Ele já está em outro campo do mundo espiritual. O monte está fumegando, trovões, relâmpagos, som como de buzina, e aí ele começa a ver. E no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma vazia. E aí Moshe começa, né, depois ele vai escrever tudo aquilo que ele viu aqui em Êxodo, no capítulo 33, do versículo 18 a 23. Quando o Eterno permite Moshe ver as costas dele. Não o presente, não a face, mas o passado, para que ele pudesse escrever. Então Moshe,
esse é o texto que deixa bem claro que Moshe, ele é sim, segundo os Chachamim, segundo os sábios, o escritor de Gênesis, Levítico, Êxodo, Número e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim e Bamidbar, os 5 primeiros livros da Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, foi escrito por Moisés quando ele estava no Monte Sinai, dentro dessa perspectiva que o nosso entendimento humano quase não consegue alcançar se a gente for enxergar com uma ótica humana, com um entendimento humano, como nós falamos na nossa primeira aula. É impossível. Mas se a nossa visão estiver elevada espiritualmente, se a nossa alma estiver elevada espiritualmente, então nós conseguimos entender a profundidade que há nesse texto.